Deixa eu contar uma história para vocês. Por volta de 2008, 2009, eu morava num condomínio. E da entrada desse condomínio até meu prédio era uma linha reta. Porém, não era uma rua plana, era um morrinho. E uma noite eu estava sem sono, com insônia, fritando na cama para lá, para cá. Foi dando 1h30, 2 horas, eu vi que eu não dormia mesmo. Eu falei, eu vou lá para a portaria bater papo com o vigia. E fui. Como falei, a rua era um morrinho. Aí eu comecei a subir a ladeira. Quando chegava no ápice desse morro, essa ladeira fazia esquina com uma rua transversal. E nessa esquina tinha uma árvore muito grande, muito frondosa, tronco grosso. Passei pela árvore e fui até a portaria. Cheguei lá, encontrei o cara ficou admirado de me ver aquela hora. Bom dia, como você tá? Tá, tudo bem, tava com insônia, vim bater um papo e tal. Quando eu tô falando com o cara, o cara dorme na minha frente. Eu falei, puxa vida, vim conversar com o cara e o cara apaga e dorme. Quando eu pensei que não, acaba a luz também. Eu falei, pronto, agora sim. O cara tá dormindo, tô no escuro, eu tenho medo de escuro, mas pensei assim, vou ficar por aqui mesmo, pelo menos o cara tá dormindo, mas tá aqui do meu lado. E aí a vista da gente vai acostumando, né? Você tá no escuro, você começa a perceber as silhuetas das coisas, você começa a ver, mesmo no escuro. E eu fui olhando em volta e olhei lá para cima da onde eu tinha vindo, lá onde tem a árvore. E eu vejo um lenço voando por trás da árvore, assim como se fosse um lenço de pescoço, um véu branco, uma tira de pano comprida, por trás da árvore, como se alguém tivesse pregado aquele lenço atrás da árvore. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é aquilo? Aí falei, já sei o que é. Ali, atrás daquela árvore, é onde tem uma moça que deixa a moto dela do lado de fora e cobre com uma capa branca, de plástico transparente. Na certa, o vento soltou a capa da moto, a capa ficou enroscada na moto e agora está voando ali aquele pedaço de pano. Aí eu pensei bem, falei, mas espera aí, eu passei por ali, a moto dela não estava lá. E outra, uma capa de moto é bem diferente de uma tira de pano. E o principal, não está ventando. E eu fiquei curiosa naquela dúvida, né? E eu estava na calçada da árvore. Aí eu pensei, se eu jogar meu corpo para fora da calçada, se eu for para o meio da rua, eu vou ver melhor. Aí eu fiz esse movimento, dei um passo largo para dentro da rua, olhando lá para cima. Quando eu dei esse passo para fora da calçada, um ser deu um passo para fora da calçada também lá atrás da árvore. Pela proporção da distância, era uma pessoa de uns 3 metros. E pela movimentação do corpo, era um homem. Só que esse homem, ele estava vestido de trapo. Ele tinha tiras de trapo dos pés, começando da cabeça até os pés. E aí parecia o orixá Omulu. Só que do lugar da palha, eram aquelas tiras de pano. E quando ele foi para o lado, ele movimentou o pano balançou junto com o movimento dele. E eu fiquei paralisada, né? Eu fiquei aterrada de medo, porque nem tanto pela figura dele, mas o medo dele vir para cá, para onde eu estava. Aí eu, fiquei em estado de choque, né? Você em estado de choque, você não consegue falar, você não consegue andar, você não consegue nem pensar. Eu fiquei hipnotizada, olhando para a árvore. E com muito custo eu consegui voltar para a calçada. Quando eu voltei para a calçada, o ser também voltou para trás da árvore. E eu fiquei ali, né, paralisada, com os olhos fixos na árvore, esperando ver o que ia acontecer. Quando eu penso que não, ele jogou o corpo de volta para a rua, deu um passo para dentro da rua, fez a mesma movimentação, os trapos balançaram junto com o movimento dele, ele voltou para trás da árvore. Aí ele fez isso mais uma vez, ele foi para o meio da rua e voltou para trás da árvore. Mais uma vez ele foi para o meio da rua e voltou para trás da árvore. De repente, Gigi, vira para cá, não fica dando vida a isso não. O cara acordou.
Aí eu olhei pro cara e falei assim, você tá vendo? Ele falou assim, eu tô vendo, mas não dá vida a isso. Vem conversar comigo. Vira pra cá. Aí eu virei pra conversar com o cara, mas eu tava atônita, né? Pô, o cara tava vendo que eu tava vendo uma aparição daquela, eu não sou clarividente, e o cara não quis conversar sobre o assunto, não queria falar sobre isso. Quando eu virei, bum, a luz voltou. E eu ainda tentei puxar o assunto de novo, mas ele não quis realmente falar sobre o assunto. E começou a conversar sobre outra coisa e minha cabeça, 1 milhão, não conseguia prestar atenção no assunto dele, a luz já tinha voltado mesmo, eu resolvi ir embora. Aí eu me despedi dele e fui-me embora. E eu fiquei pensando assim, gente, por que que ele fez isso? Qualquer pessoa iria querer conversar sobre isso. Era como se ele soubesse quem era aquele ser ali. Esse cara era pai de santo. Eu fiquei com isso na cabeça, eu fui subindo pensando, cara, tem uma coisa misteriosa aí. E claro, fui com medo, apesar de que a luz voltou, era noite. E eu ia passar bem aonde a entidade estava. Aí, quando eu passei, não tinha nada. A árvore estava lá, a rua estava vazia, não tinha nada preso no muro, nem na grade do vizinho, não tinha moto, não tinha pano, não tinha nada. Eu fui-me embora. E aí, claro que no dia seguinte, eu fui pesquisar na internet o que poderia ser aquilo. E eu coloquei lá, né? Entidade coberta de trapos e tal. Apareceu Exu Mulambo. Aí eu fui olhar as imagens. Não tinha nada a ver. Essa entidade que eu achei, parecia assim um morador de rua, um maltrapilho, mas em nada se parecia com aquilo que eu vi. E aí quando eu pesquisei pano branco voando, eu caí num vídeo em que uma pessoa de santo falava que quando uma entidade balança um pano branco, é porque está anunciando a morte de alguém. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E passou. E, enfim, depois de algum tempo, esse cara, esse porteiro, ele desviveu a mulher dele. Olha só que interessante. E aí eu juntei as peças, eu falei, será que essa entidade estava avisando sobre isso que ia acontecer na vida do cara? E por que que ele não quis conversar? Por que que parecia que ele conhecia? Gente, eu não sou clarividente, eu nunca tinha visto nada desse tipo antes e não vi depois. E aconteceu o que aconteceu, né? E eu nunca vou saber o que eu vi, nem por que eu vi, e nem por que o cara agiu daquela maneira. Porque, inclusive, ele até fugiu, né? Depois disso, do ocorrido. E é isso, vai ficar para sempre esse mistério na minha vida.